Bem-vindos todos vocês ao Globo News Painel. Como sempre aqui do estúdio da Globo News de São Paulo. Como é que anda a economia brasileira? Essa é uma pergunta recorrente nas últimas 2 semanas, na verdade. A gente está chegando no final do ano. O ano que vem está todo mundo querendo saber como é que vai ser, não só do ponto de vista da economia, mas esse é o nosso tema nessa edição aqui do painel. Como é que anda a economia brasileira? Claro, 3 economistas fazem parte da nossa roda de convidados hoje. Eu começo a apresentação dos nossos participantes por Luiz Gonzaga Beluso, da Facamp. Segunda participante é Mônica De Bolle, sócia-diretora da Galanto Consultoria e também professora da PUC do Rio de Janeiro. Terceiro convidado é Samuel Pessoa, sócio da Reliance Consultoria, pesquisador do IBRE, é o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, também do Rio de Janeiro. Eu aproveito aqui esse momento do programa para dirigir a minha saudação especial a você, o ouvinte da CBN, que nos acompanha todos os sábados à noite. Beluso, você tem medo de uma tempestade perfeita? Esta palavra que vem direto do inglês, perfect storm, significa quando se junta tudo contra o contrário do navegante sozinho lá fora no mar. Você tem medo de uma tempestade perfeita para a economia brasileira? Tempestade perfeita, vamos primeiro olhar para o olho do furacão. Né? Ali é tudo calmo e dá a impressão que não vai acontecer nada. O olho do furacão. Né? Do meu ponto de vista, o risco maior nas condições que a economia brasileira se encontra hoje, é de uma mudança muito rápida na política monetária americana. Né? Porque isso pode, na verdade, tornar nossas debilidades, né? Que são óbvias, pode tornar nossas debilidades muito expostas. Não havendo uma... Eu acho complicada essa mudança na política monetária americana, porque me lembra 94. 94, o nosso querido Greenspan subiu a taxa de juros. Então, presidente do Banco Central americano, Alan Greenspan, chamado Mago. O Mago, Ele se escreveu um livro, aliás, interessante, eu acabei de ler, sobre a experiência dele, né? Em que ele confessa que ele foi incapaz de perceber a tormenta, aliás, a perfeita tormenta que se aproximava em 2008, né? Mas eu acho que vai ser problemática essa mudança se ela ocorrer muito rapidamente, coisa que eu não creio que a Janet Yellen, que é a atual designada nova presidente do Federal Reserve, vai fazer, porque os efeitos sobre o resto do mundo, inclusive sobre a economia americana, não serão muito favoráveis. Mônica, o Beluso, ao responder a questão inicial do programa, assumiu realmente a imagem de uma tempestade, porque tempestade é uma coisa sobre a qual não temos a menor influência. Depois deixa eu terminar para dizer o seguinte. Você concluiu o raciocínio? Só me deixa terminar. Tirando isso, eu acho que o problema maior da economia brasileira, eu cansei de dizer, disse isso várias vezes, nós temos um desarranjo que é causado, um desarranjo que se manifesta na dimensão fiscal, na dimensão monetária, que tem a ver com um erro fatal, na minha opinião. Não é uma questão de monocausal, mas é o desalinhamento da taxa de câmbio que coloca a indústria brasileira numa situação de debilidade muito grande num mundo em que a concorrência é brutal. Deixa eu só colocar a Mônica na discussão. Ele antecipou para onde ia a minha pergunta, que já era uma provocação a ele mesmo, e já começou a respondê-la. Mônica, agora é a sua vez. Quando eu disse que ele assumia a imagem da tempestade, eu queria provocá-lo dizendo, ele assume que é algo sobre o que nós não temos nenhum tipo de influência. Nós não temos influência sobre o que acontece, que o São Pedro manda para cima de nós. Imediatamente, Beluso colocou uma outra coisa, que esta sim, nós temos influência. Então, há uma tempestade perfeita pintando para a gente aí fora? E se você se associa a essa interpretação, Mônica, quanto disso somos nós que estamos causando? Quanto disso são fatores sobre os quais não temos o que fazer? Bom, a tempestade perfeita como fenômeno climático, ela envolve uma conjunção de fatores que se alinham e que fazem a tal da tempestade perfeita. E o navegante não dá para fazer nada contra isso. E o navegante não pode fazer nada contra isso. Eu acho que no caso brasileiro é uma imagem poderosa, mas é uma imagem que talvez não reflita exatamente a nossa realidade por uma razão. Tem uma coisa sobre a qual de fato a gente não tem controle algum, que é o que os Estados Unidos vão fazer, quando e como.
né? E a gente sabe que toda vez que há uma guinada na política monetária americana, uma guinada forte, e essa vai ser a mais forte de todas, porque a gente nunca teve esse quadro que a gente tem hoje no mundo, né? Então, quando houver essa guinada, assim como em ocasiões passadas, o mundo sempre dá uma chacoalhada com uma grande guinada monetária nos Estados Unidos. Agora, sobre isso não há o que fazer, né? Isso daí vai vir da forma que vier. Do outro lado, eu acho que a gente tem sim uma série de fragilidades internas, uma série de debilidades, uma série de problemas, uma série de desequilíbrios, todos eles que se somam a esse conjunto e tornam a situação uma situação de quase tempestade perfeita. Sobre esses nós temos controle. Então, por exemplo, pega a situação das contas públicas brasileiras, uma coisa que está tão em foco hoje em dia e tem sido aí alvo de críticas e de manchetes de jornais nas últimas semanas. A política fiscal brasileira, ela ela desandou, né? De uma forma ou de outra ela desandou. Ela não desandou de nenhuma maneira que hoje a gente não possa consertá-la. Eu acho que temos como consertá-la, temos como torná-la mais sólida. O que me preocupa o governo vai fazer isso? O governo tem vontade? O governo reconhece esse problema? Então, aí é que eu acho que a gente pode criar inadvertidamente elementos para a tempestade perfeita. Deixa eu ver a definição do Samuel sobre o que é, na sua visão, essa imagem da tempestade perfeita. Ela é adequada para a gente descrever o que vem por aí para a economia brasileira? Eu concordo com a Mônica. Tem a dinâmica externa, que de fato a gente não tem nada a dizer sobre ela, mas os fundamentos da economia brasileira pioraram muito nos últimos 4, 5 anos. E é contínuo esse processo de piora dos fundamentos. Uma tempestade produzida por nós? Eu acho que sim, acho que nós produzimos isso. Além da questão fiscal, a Mônica apontou, tem o ajuste externo de balança de pagamentos. A gente tem hoje um déficit de transações correntes de 3,5. O país cresce 2 e provavelmente essa piora do desempenho da nossa economia de 4 para 2 é mais estrutural do que o governo reconhece. Uma economia que cresce 2 não pode ter déficit de 3,5, pode ter 1 no máximo. Então, mas por que tem? Por que tem o déficit de transações correntes? Eu acho que poupa pouco. Eu acho, já expressei nós já vamos discutir esse negócio do poupa. Já expressei essa opinião diversas vezes. Eu acho que a gente tem um equilíbrio político, a gente pode chamar de contrato social da redemocratização, pode chamar do jeito que quiser, que o resultado desse equilíbrio político é uma sociedade que poupa pouco. O que ocorreu é que a partir de 2009, a política econômica passou a ser feita não levando em consideração a restrição política. Porque a restrição política faz com que alguns modelos de desenvolvimento econômico que foram adotados em outros lugares não podem ser adotados para o Brasil. Mesmo que nós queiramos adotar esses modelos, eles não servem para a gente. Exemplo, os países de crescimento rápido, que foram talvez dos poucos países conseguindo fazer uma transição rápida de país de renda média para desenvolvida, do leste asiático, que é o caso que a gente conhece do pós-guerra, são países com modelos muito diferentes do que o nosso. Quando a gente adota um regime de política econômica parecido com a desses países, sem que o resto do pacote venha junto, e o resto do pacote, entre outras coisas, é poupanças sempre acima de 35% do PIB, gera desequilíbrios. Então, eu acho que o grosso do desequilíbrio que a gente vive hoje é essa dissintonia de uma política feita tentando emular experiências de outros lugares para uma sociedade que optou por outro modelo. É bem abrangente a tese que o Samuel coloca, Beluso. Ele, no fundo, remete às questões... Mas ele sempre esconde um negócio. Só concluir. Que é por que você manteve 20 anos a taxa de câmbio valorizada. Ele diz o seguinte... Isso é uma das razões da poupança baixa. Mas eu queria que você pegasse esse lado mais abrangente. Me parece relevante, sobretudo, para um público muito aberto, como é o público do painel, que não é um público de gente especializada em economia. Nós temos o contrato social de uma sociedade que quer distribuir. Uma sociedade, por razões históricas, quais que não é o caso da gente pegar agora. O que o Samuel considera é o seguinte: o tipo de política econômica que se quer fazer não consegue combinar as duas coisas. Não dá para crescer e distribuir ao mesmo tempo. Ou a tese em si está errada? Isso é a tese do bolo que atribuem ao meu amigo Delfim, não é?
Primeiro uma cresce, simplificação grosseira, mas o dilema está ali. Eu acho que não é bem isso, não. Na verdade, os nossos equívocos nascem, do meu ponto de vista, de uma não percepção, eu vou ampliar o quadro, tá? De uma não percepção das transformações que ocorreram na economia mundial, certo? Na natureza da concorrência, né? Eu estou aqui no bolso com uma série de setores em que o grau de concentração é brutal e ao mesmo tempo de internacionalização dessas empresas. O Brasil, nos últimos 30 anos, não entrou no jogo, certo? Não entrou no jogo. Primeiro, por causa dos 10 anos que nós perdemos depois da crise da dívida externa. Eu tive no governo, você sabe disso, e sabia muito bem que aqueles planos de estabilização, com congelamento ou coisa parecida, né, eles eram ineficazes. Por quê? Porque, na verdade, você tinha uma crise de balanço de pagamentos crônica, né, que, na verdade, nos obrigava a manter um regime fiscal e monetário que era inviável, né? Nós só estabilizamos a economia em 94, não foi? Por que nós estabilizamos em 94? Porque, na verdade, 94, aliás, o momento dessa crise financeira internacional de menor repercussão, 94 nós tivemos a estabilização. Se você pegar os anos 90 e depois os anos 2000, mesmo no período do Lula, né, o que nós fizemos foi manter a nossa indústria funcionando numa situação de inferioridade competitiva. Que é o exemplo que você está citando do câmbio agora há pouco. O câmbio é uma das razões, e aí o sujeito fala, não, mas se aumentar a produtividade. Olha, isso é uma abstração. Se você não dá ao empresário as condições para que ele possa competir, pelo menos ao par com os demais, e você tem o surgimento da China. A China é um fenômeno, porque se você olha o que aconteceu com os termos de troca, certo? O que acontece com os termos de troca? Nós que sempre vivíamos reclamando da queda dos termos de troca, né? Nos foram favoráveis extraordinariamente. Muito favoráveis. Isso ajudou muito o período em que a economia brasileira cresceu mais, que foi o período de 2004 para frente, certo? Não exatamente. Como não exatamente? Porque assim, os termos de troca, eles na verdade subiram em 2009. De 2000 a 2008, não é verdade isso. A subida dos termos de troca... Não, foi depois, claro, você teve aquele surto especulativo, isso é 2000, mas você teve durante todo esse período uma melhoria fantástica dos termos de troca. Pegue, por exemplo, o preço de uma televisão... assim, o número é o seguinte, se você colocar os termos de troca... Os manufaturados, querido, caíram vertiginosamente por conta da... Desculpa, eu insisti... Por conta da produtividade É a brincadeira chinesa. Que o Economist faz. Quantas telas planas um saco de soja compra? Isso. Eram poucas telas planas por um saco de soja. Isso. A partir de um determinado momento, alguns situariam onde o Samuel faz, outros um pouquinho anteriormente, o mesmo saco de soja compraria muito mais telas planas de televisão. Porque o disparada da China, ela, na verdade, ela começa nos anos 90, mas ela se acelera, se acentua nos anos 2000. Sim. Exatamente, porque é a outra cara, Samuel, desculpe eu discordar veementemente de você, mas isso faz parte do jogo, mas na verdade isso é a outra cara da expansão do consumo americano, certo? Então, você estava falando da poupança, né? Então, os americanos gastavam, por quê? Porque eles poupavam muito? Não, os americanos gastavam porque eles tinham uma entrada de capitais... Eles tinham um financiador. Assustadora. Baixaram as taxas de juros, aí o pessoal diz, foi o Greenspan é culpado. O Greenspan não era culpado, o Greenspan simplesmente seguiu a onda, certo? Claro. Nós temos que levar em conta que nós temos muito menos poder para controlar essa economia do que nós imaginamos, né? Então o Greenspan seguiu a onda. Taxas de juros baixas, deixa eu voltar a discussão para o fluxo dela, para quem nos acompanha. Sim, só para chegar no Brasil. É isso que eu queria. Para chegar no Brasil. Mas para chegar no Brasil, né? Você não tem entidades nessa teia de relações, você tem relações. Então você tem que explicar as relações. Se você não explica as relações, desculpe eu ser chato, mas você não compreende o conjunto da obra. Então, a relação entre consumo americano,
né? Expansão chinesa, demanda chinesa de commodities, que sabe que a China tem limitações sérias do ponto de vista de recursos naturais. E expansão brasileira, você vai me perdoar, mas eu acho que começou antes, né? Isso facilitou que as políticas de renda, facilitou a subida do salário mínimo, certo? Então, isso é que, isso acabou e nós não soubemos nos mover na direção, se você me permite, não soubemos nos mover na direção correta. Eu não estou discordando com relação a essas questões. Não, querido, você pode discordar, porque não, discordar é bom. Não estou discordando com Laís. Posso fazer Fala. Tira a palavra dele, que eu falei demais. Tira a minha palavra. Não. As pessoas assistem o programa exatamente para formar a sua própria ideia a respeito. E o que nós estamos fazendo nesse momento? Nós estamos, e esse é o fulcro da discussão neste instante, é tentar entender, afinal, o que nos colocou numa situação de vulnerabilidade. Quando a gente começa o programa dizendo há uma tempestade perfeita, ela é formada do quê? Há duas... Então não agora a gente pode vislumbrar nossos erros a partir de uma perspectiva mais ampla. Mas como todo historiador faria, Beluso, entender o que nos levou aonde estamos é fundamental, eventualmente, para se entender o que deveria ser feito. E aí é que vocês colocam duas visões que eu acho que são extraordinariamente ricas e interessantes que a gente desenvolve no programa. Vamos lá. Uma, como o Samuel diz, esta é uma sociedade que tem um contrato social baseado em distribuir o que ainda não conseguimos poupar. Você coloca uma outra visão. Você diz, não me fale isso que eu fico nervoso. Não é por aí que nós estamos... Não fique nervoso, por favor, eu quero ser bem calmo. Nós queremos entender o que acontece com o Brasil a partir da seu argumento, se eu li você corretamente, a partir da nossa incapacidade de entender o que foram as grandes transformações internacionais dos últimos 30 anos. E aí, posso colocar uma coisa? Mônica, por favor. favor. Eu acho que essas visões, elas se complementam, de certa maneira, elas não são antagônicas, não. Porque, de um lado, é muito verdade isso. A gente passou um período extraordinário aí ao longo dos anos 2000, com a inserção da China na economia mundial, com os Estados Unidos passando por um período extraordinário de crescimento, com o mundo todo se beneficiando disso, e o Brasil em particular, como grande exportador de matérias-primas que é, e não adianta que isso nós somos e sempre seremos em alguma medida pelas próprias características do país, em que nós não mudamos, talvez, o modelo que tínhamos para nos aproveitarmos, para que nós pudéssemos nos aproveitar exatamente disso. Então, eu acho que o gato não deu. Exatamente. Então, eu acho que há uma complementariedade. Eu que estou sentada no meio, posso dizer isso. Eu acho que há uma complementariedade aqui nessas duas visões que é muito interessante, porque, de fato, assim, se a gente pega o problema da indústria, o problema da indústria é esse aí, é o problema de uma indústria que simplesmente não se modernizou. Não se modernizou em nenhum sentido. Não se modernizou em processos produtivos, não se modernizou em inserção global, não aproveitou o bom momento que houve desse grande boom internacional para fazer esse salto. E agora nós estamos colhendo, infelizmente, os frutos disso que acabam por alimentar um possível cenário de tempestade perfeita. Você mencionava a questão da restrição política. É óbvio, pelo que eu entendi do que você dizia, Samuel, que você coloca aí como restrição política, e esse foi o exemplo que você deu. Não é possível proceder a medidas que corrijam no curto prazo, porque elas seriam inaceitáveis do ponto de vista político. Exato. Você, quando fala, e você mesmo insistiu que a sua fala ia ser abrangente, você fez um grande arco histórico. Você nos leva a um período que não é o período formativo das nossas dificuldades atuais, mas se eu interpreto você, Beluso, corretamente, o que você coloca como acusação é a nossa incapacidade política de entender o que acontece lá fora. Se eu junto os dois, o cenário é complicado. Eu quero só fazer uma ressalva à palavra acusação. Porque é a minha prerrogativa de jornalista. Meu pai tentou me fazer promotor público, mas eu renunciei a essa condição. Mas como que o sistema... Como que eu acho que o sistema opera, esse sistema que a Mônica levantou agora? A gente teve um ganho externo. Esse ganho externo gera aumento de crescimento, gera aumento de renda e, principalmente, a gente não presta muita atenção, isso gera um enorme aumento de arrecadação do governo. Verdade. A receita pública é muito impactada pelo movimento muito elástica ao movimento das commodities. O sistema político brasileiro ele opera de maneira tal
que quando aparece esse ganho no país e no orçamento, a gente usa uma fatia muito grande desse ganho para consumo. Então, eu não estou dizendo que existe uma antecedência entre poupança e investimento, que eu tenho que primeiro poupar e depois investir. Não estou dizendo isso. Tá? Eu já li o Keynes, sei que isso ficou lá antes dos anos 30. O que eu estou dizendo é que, quando a situação melhora e o ciclo de investimento vem, e isso aconteceu a partir de 2004, o crescimento aumenta. E aí, em geral, como que é em qualquer lugar do mundo? O mundo melhora, o investimento vem, o crescimento vem e a poupança vem atrás. No Brasil, a poupança não vem atrás. Por que ela não vem atrás? Porque entre o investimento e o crescimento e a poupança, entra o sistema político. E o sistema político toma as medidas que neutraliza esse processo natural de crescimento da poupança. Vem a poupança e junto à gastança. Vem a poupança externa. Porque aí, dado que vem a gastança, porque o sistema político opera dessa forma, o jeito de fechar a conta quando o investimento sobe é usar a poupança externa. E foi por isso que no Brasil o ciclo de crescimento, que poderia ter se estendido muito mais, ele virou um voo de galinha. Porque esse mecanismo natural que ocorre em todas as economias, de ganho de produtividade, ganho de crescimento, ganho de investimento, e lá atrás a poupança doméstica, no nosso modelo aí não funciona, e aí você tem que fechar com poupança externa, e aí há limites. E aí você está vendo uma crise. Não, e aí quando você quer fechar com poupança externa, tem dois limites. Primeiro limite é que o mundo tem que querer te financiar, isso nem sempre ocorre. Agora, o segundo limite pega na indústria, assim. Vamos conversar sobre a indústria. Quando você financia o crescimento por poupança externa, porque os mecanismos de elevação da poupança doméstica estão neutralizados pelo sistema político, o câmbio valoriza. E aí, valorizando o câmbio, o investimento na indústria deixa de ser tão interessante e você tem um elo do crescimento que está quebrado. Então, eu não vejo muita saída. Isso não quer dizer que não dá para que nós cresçamos. Isso quer dizer que não dá para o Brasil ter crescimentos muito fortes. Tem duas frases, eu queria deixar para vocês, você Beluso e você Mônica, irem pensando no intervalo. Estou chegando ao final do primeiro segmento do programa, que o Samuel acabou de dizer. Não vejo uma saída, não vejo como o Brasil possa crescer no ritmo que todos nós gostaríamos. Existe um C, dá para se fazer alguma coisa diante da eleição?